CBN Esportes Campinas, primeira edição. Apresentação: Rafael Pio. 11h34, muito bom dia para você sintonizado nos 99.1 da CBN Campinas e no youtube.com/CBN Campinas, começando o nosso CBN Esportes, primeira edição desta sexta-feira, sextou, hein? Dia 3 de fevereiro de 2023, começando um final de semana com muitos jogos, muitas transmissões aqui na CBN Campinas, jogos importantes de Guarani, de Ponte Preta, do Vôlei Campinas e, claro, dos clubes da capital. Vai ser uma rodada muito interessante no Paulistão 2023 e também pela Série A2. E a gente começa falando sobre os clubes da capital e mais o Santos, porque eles vivem momentos muito distintos, né? Momentos bons e ruins. Ruins, principalmente lá no Santos. Que fase do peixe, hein? As informações com o Vinícius Moura. O Santos vive dias tumultuados e de notícias ruins antes de seu primeiro clássico na temporada. Sábado no Morumbi contra o Palmeiras. Ontem, integrantes de uma torcida organizada do Peixe invadiram o centro de treinamentos do clube, no momento em que o técnico Odair Hellmann comandava treinamento. Eles ameaçaram o presidente Andrés Rueda, encontraram os jogadores no gramado do CT e fizeram cobranças. A invasão ao centro de treinamentos interrompeu mais cedo a atividade de Odair Hellmann. Também nessa quinta-feira, veio a confirmação que o atacante Soteldo será submetido a uma cirurgia no ombro, por causa das fortes dores que ele tem sentido na região desde a partida de sábado contra a Ferroviária. Soteldo para por tempo indeterminado e já fica fora da partida contra o Palmeiras. Já o atacante Ângelo é alvo de interesse do Flamengo. O rubro-negro carioca fez uma primeira proposta, que foi recusada pela diretoria santista. O Palmeiras vive uma situação completamente oposta. Campeão da Supercopa do Brasil no último fim de semana, o Alviverde tem a melhor campanha no Paulistão e pode descansar os titulares no meio de semana, apesar do compromisso no estadual contra o Mirassol. O Palmeiras terá força máxima para o encontro frente ao Peixe. O atacante Herisson aguarda a publicação de seu nome no boletim informativo diário da CBF para entrar na lista de relacionados do São Paulo para a partida de domingo contra o Santo André no Bruno José Daniel. Herisson participou dos últimos 2 treinamentos do tricolor. A expectativa é que ele comece a partida no banco de reservas. O Corinthians enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto no domingo, às 6h30 da noite, na Neoquímica Arena. A tendência é que o técnico Fernando Lázaro repita a formação que iniciou o confronto contra o São Paulo no clássico do último fim de semana. De São Paulo, Vinícius Moura. Valeu, Vinícius Moura. Carlão de Freitas. Oposição pedindo renúncia de Andrés Rueda. O Soteldo vai ter que passar por cirurgia. Tem toda essa situação da invasão ao CT que, vamos deixar bem claro, acho que isso não leva a nada. Levar para o lado da violência não é por aí, levar para o lado da invasão, da pressão, acho que não é por aí. Mas são ingredientes que fazem com que o clássico diante do Palmeiras tome uma proporção ainda maior e uma possível derrota com uma repercussão ainda pior para o Peixe. Carlão, bom dia. Bom dia, Pio. Bom dia, ouvinte ligado no CBN Esportes, primeira edição. O pior de tudo é que é o Palmeiras, né? O próximo adversário no Morumbi, é um outro clima. Vida difícil para o Santos. É um momento muito conturbado. Você fazer esta reestruturação num grande clube é sempre muito difícil, porque o clube grande ele é movido a títulos, né? O Santos não vence, acho que desde 2016, Campeonato Paulista, e já estamos em 2023, né? Vão se completar aí 7 anos sem conquistas, o que já é um longo período para um clube do tamanho do Santos. E outra, né? O clube grande hoje ele já não gosta mais de Campeonato Paulista, não. E a última conquista do Santos foi justamente o Campeonato Paulista. Porque se ele não ganha o Campeonato Paulista é um grande problema, e se ele ganha... Okay. Então há muito tempo o Santos não ganha, não conquista um título de relevância. E aí você faz uma reestruturação, você acaba
contornando a sua dívida ou reorganizando a sua dívida, mas esquece das 4 linhas. O torcedor não tem tanta paciência, não. E é isso que está acontecendo com o Santos. O Rueda fala que as dívidas estão controladas, estão não sanadas, mas controladas, o que já é um passo importante. Só que dentro das 4 linhas o Santos tem montado equipes horríveis, disputando campeonatos lamentáveis, né? A posição do Santos nos últimos campeonatos, brigando para não cair no Campeonato Paulista, parte de baixo do Campeonato Brasileiro, frequentando zona de rebaixamento, algo incomum na rica história do Santos. Aí, meu amigo, o torcedor perde a paciência. E a diretoria deu uma segurada na questão Lucas Lima. Tá certo a diretoria? Pelo ambiente, sim. Agora, com bola rolando, mesmo o Lucas Lima não vivendo um bom momento, ele seria importante, né? Até pelo noticiário também do Soteldo, né? Cirurgia no ombro. E eu imagino que o Lucas Lima, nesse momento, porque o Lucas é aquela situação, quando ele quer, é inegável que ele tem bola. E eu acho que pelo momento que ele vive na carreira, ele ia jogar querendo. Ele está com 32 anos, né? O auge aí da carreira de um atleta. O que atrapalhou o Lucas Lima? Atrapalhou desportivamente, mas na vida dele é claro que não. Ele fez um contrato muito longo com o Palmeiras, de 5 anos, e ganhando muito. Ou seja, ele se acomodou na carreira, né? Não teve mais ambição, mesmo que neste período, a transição dele do Santos para o Palmeiras, teve aí seleção brasileira, teve boas participações com a camisa da seleção, fez gol contra a Argentina, mas ele não conseguiu manter o ritmo. E no Palmeiras quase que nem foi titular, podemos dizer assim. Foi para o Fortaleza, chegou com o status de estrela, mas também terminou a sua trajetória no banco de reservas. Então o retrospecto do Lucas Lima, futebolisticamente, não é tão bom. E com 32 anos... mesmo diante das cobranças, acho que daria para apostar. Agora, o momento é complicado. O Lucas saiu pela porta dos fundos na Vila Belmiro. Como que administra um momento desse, uma crise dessa? Carlão, falando do São Paulo, o momento não é ruim, não é tenso igual no Santos, mas é um momento estranho. O Erisson, ele deve ser relacionado, inclusive, já para esse final de semana, partida contra o Santo André. O detalhe é que, olha só, além da questão dos estrangeiros que a gente vem falando, que o São Paulo está tentando junto à CBF, Federação Paulista, a liberação de pelo menos 8, né? 7 ou 8, a escalação de estrangeiros. O São Paulo tem 10 opções para o ataque, para o meio e ataque. Tá um elenco, vamos dizer, inchado, mas mal distribuído, Carlão? Eu acho que todas estas situações se encaixam. Elenco inchado, mal distribuído, mal organizado, porque sabendo do regulamento do futebol brasileiro, não poderia se contratar tantos estrangeiros como o São Paulo contratou. A gente entende os grandes clubes ir ao mercado sul-americano porque são jogadores de qualidade, jogadores mais baratos. Não vou generalizar, claro que tem muito jogador abaixo aí também. Mas é um mercado importante para os grandes clubes. E o São Paulo, como não vive um bom momento financeiro, atacou a América do Sul. Mas contratou de baseada sem saber praticamente o regulamento, agora está desesperado aí, porque senão ele contratou 8 estrangeiros, vai ter que deixar aí um monte de fora. Sabe, é bem estranho esse momento administrativo do São Paulo. Eu não vou dizer nem momento, viu, Pio? Já é uma realidade, um largo período, né? E o São Paulo é um clube que sempre se destacou pela organização, né? Um clube aí pensou nos anos 80, pensava na frente dos outros, mas ultimamente, acho que desde 2012 que não conquista um título de relevância, um título do tamanho do São Paulo. Então é um largo período de contratações ruins, de administrações ruins também, e aí o reflexo está dentro de campo, né? Mande sua mensagem pra gente, participe do CBN Esportes, 19991869070 é o nosso WhatsApp, ou então através do chat lá no YouTube, estamos ao vivo. Daqui a pouco, Antônio Lupe está lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa, vai trazer informações do Guarani. Júlio Nascimento já com a gente também para falar da Macaca, que tem jogo importantíssimo buscando reabilitação neste final de semana. E claro, as informações do Vôlei Campinas, que tem um jogaço no próximo domingo. A gente volta já. CBN Esportes Campinas, primeira edição.
Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Oferecimento Good Bom, super simples. Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. E a Advocacia Geral da União deve analisar na próxima semana o pedido de banimento e multa para o Wallace, jogador do Sada Cruzeiro, por conta da postagem no Instagram feita no início da semana, em que o jogador já se desculpou e que a gente vem discutindo muito ao longo dos dias também aqui no CBN Esportes. A expectativa é que apenas a multa seja aplicada, mas a própria Confederação Brasileira de Voleibol encaminhou a situação ao STJD. Vôlei Campinas, fique atento, torcedor, daqui a pouquinho, a partir do meio-dia, inicia a troca de ingressos através do site voleirenata.com.br/torcedor. Dessa vez, por ser um jogo tratado como especial, apenas 2 ingressos por CPF poderão ser trocados por 1 quilo de alimento não perecível. Onze h 47, vamos lá para o Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Quem está com a gente no YouTube já vai poder ver Antônio Lupi lá na sala de imprensa, aguardando a entrevista coletiva, aquela famosa entrevista coletiva pré-jogo, porque Bugrão tem jogo importantíssimo contra o Bragantino. Carlão de Freitas disse o seguinte ontem, Antônio Lupi, uma frase que quase nunca foi dita no futebol: esse jogo será um divisor de águas dentro do Campeonato Paulista pro Bugre. Lupi, bom dia! Tudo bem, Pio? Bom dia, um abraço a você, a todos que acompanham o CBN Esportes, primeira edição. Realmente estou aqui na sala de imprensa do Guarani, daqui a pouco tem entrevista coletiva, e além dessa frase que você falou, né, divisor de águas, aí tem o tradicional jogo de 6 pontos, né, tem várias frases que são usadas em jogos importantes. Nesse do Guarani é importante, né, esse divisor de águas, até porque se o Guarani conseguir uma vitória, aí já dá uma tranquilizada no ambiente, até pelos últimos resultados da equipe no Campeonato Paulista. Semana cheia, semana de muito trabalho do técnico Mozart e também da diretoria. Daqui a pouco, aqui atrás, na mesa de entrevistas, 2 jogadores que foram contratados. O volante Matheus Barbosa, que veio do Vasco, e também o Isaac, que já é conhecido do torcedor bugrino, disputou a Série B do ano passado, na reta final, foi bem, voltou para o Grêmio e agora, em definitivo, assinou com o Guarani. Inclusive o Isaac, ele ainda aguarda a regularização no BID da CBF, mas no treino de ontem, ele foi testado no time titular no ataque, ao lado de Neilton e também do Derek. Isso mesmo, o Derek deve ter condições de jogo, assim como o Giovanni Augusto. Então o Mozart, nessa semana cheia, ganhou reforços que vieram de outros clubes e também reforços que estavam no departamento médico. O Matheus Barbosa, ele já está regularizado do Guarani. Ontem, até porque hoje está rolando uma atividade, a última atividade antes da partida contra o Bragantino, está rolando nesse momento aqui no gramado do Brinco, nós não temos acesso, mas o time que treinou ontem e que pode ser a equipe confirmada para o duelo contra o Bragantino: Kozlinski no gol, Diogo Matheus na direita, o Lucão e o Castan na zaga e o Jamerson na lateral esquerda. Existe uma dúvida no meio-campo entre o Alan Santos, que começou a atividade, e o Henderson, que marcou gol lá em Ribeirão Preto na derrota para o Botafogo. Richard Rios e Giovanni Augusto, Isaac, Derek e o Neilton no time principal. Pode ser esse a escalação inicial do Mozart
para o duelo contra o Bragantino amanhã, 4 horas da tarde, claro, com transmissão do Futebol Globo CBN, Pio. Carlão de Freitas já é um time muito mais pesado no sentido positivo. Já é uma outra cara, né, Pio? Hoje estava fazendo ali o meu jogging, sabe? A corrida. Seu o quê, Carlão? Meu jogging, né? Esse termo, Antônio Lupe, você que é um corredor de mão cheia, jogging, já tinha ouvido isso? Essa pra mim é nova, viu, Pio? Essa pra mim essa é nova. Eu já tinha ouvido running, agora, como é que é isso aí? Jogging? Jogging. Que é isso? E aí, Pio, quando você, e o Lupe sabe disso, e você também agora é um corredor, você vai pensando em vários assuntos na sua vida, no seu trabalho e tal, e eu estava aí imaginando a equipe do Guarani. E olha, o Guarani com o Giovanni Augusto, perto do ideal, o Guarani com o Richard Rios vivendo um grande momento, existe essa dúvida, daqui a pouco tem o Matheus Barbosa, existe essa dúvida entre o Alan Santos e o Wenderson, né? O Guarani vai ganhando corpo. Ele tem esse jogo contra o Bragantino que é dificílimo, mas com esta possível formação é um jogo parelho. O Guarani tem condições sim de vencer. E em vencendo, Rafa Pio, é o seguinte, e o Lupe está lá no Brinco de Ouro, ele pode alertar o pessoal, que tenho certeza que eles já sabem também. Depois tem a Portuguesa. Então, ou seja, o que significa uma vitória contra o Bragantino? Significa, sim, mudança de ares no Paulistão. Ao invés de você ficar olhando para baixo, uma vitória sobre o Bragantino, que é uma força hoje do futebol paulista, é um clube de Série A de brasileiro, dá muita confiança para você tocar o campeonato. E aí, diante de uma Portuguesa, que é um adversário vencível, poxa, o Guarani somando 6 pontos, e esta é a nossa expectativa, cara, muda o cenário do Guarani no Paulistão. Agora, tudo isso baseado numa vitória sobre o Bragantino. E com esse time aí, Isaac, Giovanni Augusto, Richard Rios, o Guarani tem condições sim de vencer o Braga. Ô Antônio Lupe, jogadores já desceram lá do gramado, já passaram em frente à sala de imprensa, o treinamento já terminou? Como tá a situação aí no Brinco? Não, Pio, a única movimentação que a gente ouve aqui é do Flecha Verde, né? O ônibus já está posicionando aqui próximo à saída do vestiário, até porque depois desse treino, os jogadores já entram em regime de concentração para a partida contra o Bragantino. Movimentação de jogadores ainda não. A atividade acontece no estádio Brinco de Ouro da Princesa, é a última, e aí depois os jogadores já entram em regime de concentração. Mas, por enquanto, nenhuma movimentação. Aliás, quem está me ajudando aqui é Gustavo Biano. Gustavo Biano, quem já foi, Gustavo? O Nicolas Careca já foi embora para casa, então esse aí tá fora, né? Tá em recuperação, o Júlio já tinha alertado que dificilmente ele reuniria condições de jogo. Grande Gustavo Biano, nosso parceiro. Nicolas Careca já foi até para casa, Carlão, nem como opção fica. Ele faz parte daquele grupo, né, de jogadores lesionados, e o Nicolas que começou bem o campeonato. Muito. Começou bem, fez gol importante contra o Santos, teve uma boa sequência, mas infelizmente agora está nesse time dos lesionados, o time do departamento médico. Ô Pio. Oi, Lupe. Tô aqui com o Gustavo Biano, quer mandar um abraço para você? Pode. Tudo bem? Biano, um abraço para vocês aí, bom trabalho para vocês. Estamos aqui, concentrados aqui para a entrevista, para fazer aquelas belas perguntas, para dar, né, uma analisada no cenário do que foi essa semana do time que está buscando a recuperação no campeonato. Grande Gustavo Biano, muito bom tê-lo aqui no CBN Esportes. A gente espera, Guga, que a partir de agora mais vezes você esteja com a gente aqui, inclusive porque é só dizer, tem uma informação que você tem passagem aqui, viu, Guga? Mas o rei da informação aqui, esse aqui é o rei da informação, ele que me passa as informações, ele, Júlio Nascimento, e aí eu vou só como diz o amigo nosso, eu vou só na rebatida ali só, mas estou sempre à disposição, tá bom, rapaziada? Quando vocês precisarem de qualquer coisa, é só me chamar. O Guga, um prazer participar com vocês. O Derek tá bem para receber aquele troféu que você tem passado no final dos jogos, Guga? Como é que é? O Derek tá bem pra, quem sabe, receber aquele troféu, inclusive, que você tem passado pra rapaziada nos finais dos jogos? Uai, será que vai ter essa condição? Vamos, é isso que a gente espera. Gustavo Biano, obrigado, viu, por participar com a gente aqui. Valeu, Pio, um abraço pra vocês aí.
Um prazer estar aqui com esse meu grande amigo aqui também, que é o Lupe. Valeu, gente. Ô Lupe, só para você saber, daqui a pouco a gente volta com você aí no brinco. Jogging é uma modalidade de corrida não tão rápida quanto a corrida. Ela está entre a caminhada e a corrida. Esse é o jogging, tá? Então a gente pode falar que esse é o tradicional trote. É o trote, isso. Para não falar trota, é o jogging. É mais Porque é o seguinte, o Lupe, ele corre, mas tá fininho, tá com 33 anos. Agora, o papai aqui tá muito acima do peso. Aí tem que ser só jogging. E tá com 4.2. Aí não dá. Intervalo, a gente já fala da ponte. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Muito mais. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Dar de você. Onze h 56 pro Giovanni de Márcio, que tá acompanhando o programa e dizendo que jogging é o termo Nutella para a corrida. Júlio Nascimento, informações da Macaca. Julião, bom dia. Bom dia, Pio, tudo bem, né? Vamos lá com informações da Ponte, que treina hoje, treina amanhã, de olho no jogo de domingo contra o Juventus. Importante partida para a Macaca, depois de 5 vitórias consecutivas. A primeira derrota no meio de semana contra a equipe do Novo Horizontino, e agora a equipe vai em busca da recuperação. O Hélio dos Anjos prepara mudanças, viu, Pio? Vai colocar aí um time diferente em relação ao meio de semana. A primeira mudança forçada pela suspensão do Guilherme Souza, que deixaria o time naturalmente com a volta do Matheus Silva. E também na lateral, expectativa pelo retorno de Arthur Leonaldi. Será reavaliado, mas também deve ser relacionado. E a grande atração no final de semana será a volta do Matheus Jesus. O Everton não participou da última atividade, jogador que ainda segue fora de combate, não deve voltar neste final de semana. O Mailton também ainda não está 100%, então o Luiz Felipe deve seguir como opção na lateral direita. Se fosse para apostar em mudanças, apostaria no Matheus Silva, no Arthur e possivelmente na volta do Leonaldi. Aos pouquinhos a Ponte volta a ter aquele time que conseguiu a arrancada inicial na Série A2 do Campeonato Paulista, né, Pio? Ah, sem dúvida nenhuma, né, Carlão? Mesma história para a Ponte. É o time mais encorpado. É o time mais encorpado, sem dúvida alguma. O Matheus Jesus e olha, se o Matheus Jesus estiver com o corpinho da maneira como o pessoal está falando, cara, é um reforço e tanto. Eu sou fã do Matheus Jesus. Pena que em algum momento da carreira ele não foi fã do próprio futebol, mas, Pio, grandão, canhoto, era para ele estar até num outro estágio da carreira, que ele saiba aproveitar aí mais uma oportunidade. É, como o Lupe até trouxe na entrevista recente aqui no CBN Esportes, né, Júlio? O Matheus perdeu um colete de peso que ele não conseguia nem treinar com o tanto que ele perdeu de peso. Exatamente. E existe, Pio, uma grande expectativa em relação a essas novidades na Ponte Preta também, né? A volta dos jogadores que não estrearam ainda nesse ano, né? Não só o Matheus Jesus, que agora tá liberado, tá fininho o Matheus Jesus, fez muita caminhada, igual o Carlão tem feito, né? Durante esse ano de suspensão, ele voltou diferente mesmo. Mas tem o Everton também, atacante, o próprio Mailton, que vai estrear em algum momento dessa temporada. Então a Ponte vai ter um time diferente nas próximas rodadas. E travamos com o Júlio Nascimento. Cidade com ele dos Anjos tanto gosta, né? Boa, Julião, até a tarde. Valeu, Pio, até mais tarde. Antônio Lupe, 5 segundos, a última do Bugrão aí no brinco. O Guarani que tentou o Gabriel Novaes, do Red
Bull, mas ele está indo para o Goiás. Está acertado com o Esmeraldino, vai defender a equipe do Centro-Oeste. Valeu, Lupe. À tarde traz a entrevista coletiva até as 4, Carlão. Valeu, Pio. Até já. Valeu. A gente se encontra no segunda edição. Tchau, gente. CBN Esportes Campinas, primeira edição.